Olá, estamos aqui para mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre o iluminismo no Brasil e depois de despotismo esclarecido, tá? Só para lembrar, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na França no século XVII e tinha como principal fundamento o uso da razão, o uso do raciocínio para fazer algumas mudanças que alguns iluministas percebiam e não concordavam, né, com o autoritarismo do rei, a origem divina dos reis, o poder da nobreza, a exploração da sociedade. Então, o iluminismo propunha mudanças. E esse pensamento iluminista acabou chegando no Brasil. Tá? Então, vamos ver a nossa aula de hoje, o iluminismo no Brasil. Como o iluminismo chegou no Brasil? Vamos apontar de duas formas. O iluminismo chegou no Brasil de maneira clandestina, vindo por livros, né, que entravam de maneira escondida no Brasil, e alguns faziam uso deles, então acabou conhecendo as ideias iluministas. E a outra maneira foi filho de grandes escravocratas, fazendeiros e gente rica, que esses filhos iam estudar na Europa. E lá eles acabavam tendo contato com as ideias iluministas e quando vinham para o Brasil, acabavam espalhando essas ideias iluministas, né? A princípio, essas ideias iluministas eram apenas da sociedade mais culta, porque precisava fazer leitura, né, entendimento, mas com o tempo ela foi espalhando. Bom, assim o iluminismo chega no Brasil. E essas ideias iluministas vão influenciar alguns movimentos, né, de fim da escravidão, a independência do Brasil. E foi criado um movimento que usou muito das ideias iluministas, que é a Inconfidência Mineira, né, da qual acho que muita gente já ouviu falar, né, que levou até a morte de Tiradentes. É dessa maneira que o iluminismo chegou no Brasil. E ele fez muitos movimentos. Foi muito importante a entrada das ideias iluministas no Brasil. E outro tema nosso é o despotismo esclarecido. Então, o despotismo é uma palavra que vem de déspota. Então, primeiro vamos entender o que é déspota. Para vocês, acredito que seja uma palavra nova, né? Déspota, nós nunca falamos disso. Déspota é a forma da pessoa agir com despotismo. Então, geralmente, quem age com despotismo são pessoas que têm o poder. Alguns governantes, né, alguns líderes, podem agir de maneira despótica. Então, nós temos reis, governantes que agiam dessa maneira. O déspota, ele age de maneira extremamente autoritária quando ele é um governante, ele não quer ser obedecido de forma arbitrária, nada o detém, ele não respeita leis, ele está acima de tudo. Pelo menos ele acha que ele está acima de tudo. Esse é o déspota. Ele age com bastante autoritarismo, ele é antidemocrático, ele age de maneira até opressora, a sua vontade tem que ser sempre obedecida, então esse é um déspota, tá? É uma pessoa, um governante, aquele detentor de poder, que não quer ser contrariado. Ele age de maneira completamente autoritária, tá? Espero que fique claro que é déspota. E o despotismo? O despotismo é o governante, o déspota, quando ele exerce o seu poder, com despotismo. Então, nós já tivemos vários governantes, déspotas, que percebendo que as ideias iluministas não tinha mais como contê-la, né? Ele teve que adequar o iluminismo à sua forma de governo. Então, ficou despotismo esclarecido, que o esclarecido vem do iluminismo, né? Que clareia, que ilumina o pensamento. E ele, como não era bobo nem nada, o que ele fez? Ele adaptou, ele colocou as ideias iluministas na sua maneira de governar, com o intuito de ter o controle da sociedade. Apesar dele ser um déspota, a sociedade não percebe. Por quê? Porque ele demonstra ter boas intenções, boas ações, faz algumas reformas que até beneficiam algumas coisas, algumas pessoas, mas aquele poder ele não perde. Então ele faz no intuito de manipular, de controlar. Esse seria o déspota esclarecido. Então nós temos duas maneiras.
Vimos duas hoje, como o iluminismo chegou no Brasil, né? Através de maneira clandestina, livros, através de jovens que foram estudar no exterior e voltaram para o Brasil, e o despotismo esclarecido, que é um déspota que utiliza-se do iluminismo para manipular e governar. Faz algumas reformas, nada significativo, e para não perder o seu poder. Então hoje nossa aula foi isso, tá bom? Até então a nossa próxima aula.